Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem com todos. Meu nome é Tom Silvão e hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa parte 2 de montagem do ETL aqui na Google Cloud. Dando aqui sequência na aula anterior, se você não viu a aula anterior, pause esse vídeo, vai lá para a aula anterior, dá uma olhadinha, tá bem bacana. Depois você continua nesse vídeo aqui para dar sequência. Então, seguindo aqui, aqui nós paramos nessa parte aqui do BigQuery, né? Que estou dando para vocês aqui um overview da ferramenta. E eu quero dar sequência aqui mostrando para vocês quais são as vantagens quando você particiona uma tabela. Então aqui na aula anterior aqui nós fizemos essa tabela, TB-Vols, né? Ok. Visualizar. Ela tem 200.001 registros, ok? Ela não está particionada. Agora nós vamos criar aqui exatamente a mesma tabela, os mesmos dados, ok? Mas com a diferença de criarmos uma partição aqui na TB-Vols. Aqui eu vou mostrar para vocês quão otimizado fica, por que é bacana. Bom, então vamos lá. Aqui na nossa boa e velha CLI. Aumentar aqui um pouquinho a tela. Legal. Ok, aqui eu só vou mudar aqui de pasta. Eu vou direto para aquela nossa pasta lá do desktop. Deixa eu só ver aqui o endereço certinho do desktop, porque justamente eu quero pegar aquele esquema que a gente trabalhou na aula passada. Então aqui, ok, user stone desktop, legal. Então aqui, tom, desktop e GCP. Ok, então já estou aqui na minha pastinha do GCP. Agora, relembrando lá os códigos, né? Então, BQ de BigQuery. Estou criando uma tabela, né? Então, make mk table, né? Uma tabela. Na parte do schema. Eu quero capturar o esquema que já está nessa pastinha aqui. Já coloquei direto aqui essa parte do esquema. A flagzinha para a gente poder particionar aqui essa tabela. Time. Partitioning. And field. Opa, field. Ok. Agora eu informo, né, qual é que é o campo que eu quero particionar. O campo que nós queremos particionar é o flydate, que é o campo onde possui as datas, né? Flydate. Então, flydate. Qual é que vai ser o nome dessa tabela, né? Primeiro a gente coloca o nome do banco de dados. O nosso banco de dados é esse cara aqui, ó. ETL_DB. Então, ETL_DB. Ponto. O nome da nossa tabela, que vou colocar TB-Vols, particionada. Particionada. Ok, Enter. Opa, deu aqui um errinho. Não é schema, né, jovem? Schema. Aqui, schema, time partitioning field. Agora vai. Beleza, tabela criada com sucesso. Agora a gente retorna aqui para o BigQuery. Eu dou aqui um atualizar conteúdo. Perceba que ele já criou aqui a tabela voos particionada. E olha o ícone, ele dividido em dois, né? Indicando que essa tabela foi particionada. Então, se a gente clica nela, na parte de detalhes, ela foi particionada por dia, né? Pelo campo flydate. Ok, tudo certinho. Agora a gente precisa popular essa tabela, né? Já que ela não tem nenhum dado ainda. Então a gente volta lá para a nossa CLI. Ok, então pk, load. Agora eu tenho que especificar o formato de entrada desses dados, né? Qual é que é o formato na origem? Então, ó, source format igual. Essa parte aqui, lembrando que tem que ser em maiúsculo. Então, new line. Opa, delimited JSON. Ok. Qual é que é a tabela que a gente
quer dar a carga, é esse cara aqui. E quais são os arquivos que a gente quer inserir nessa tabela. Então, a gente volta lá no nosso storage, base voos. Eu estou indo aqui mais rápido porque tudo isso a gente já viu no vídeo anterior, né? Então, novamente, se você não viu o vídeo anterior, pausa esse vídeo, volta lá, porque é tudo aqui uma sequência. Então, vamos pegar primeiro aqui esse 8/9. Essa URI aqui, GS útil. Copio esse cara. Volto na nossa CLI, jogo aqui. Eu vou copiar também lá o dia 10. Só vou fazer a alteração aqui, ó. Dia 10, delete. Agora sim. Aguardando aqui um minutinho, já foi dada a carga. Beleza, então aqui a gente volta, aqui nossa tabela particionada. Visualizar, atualizo. A mesma quantidade de dados, né? 200.000 dados, ok, a mesma quantidade. E agora vem a grande mágica, principalmente relacionada à performance, né? Por que é importante você particionar uma tabela, sempre que possível? Então aqui eu vou abrir uma abinha de consulta. Eu vou aqui só na parte aqui de detalhes, né, para pegar o nome completo dessa tabela. Então, inicialmente, aqui eu vou dar vou colocar maiúsculo. Vou dar aqui um select completo nela. Ok. Executa. Estou dando aqui um select, né, na nossa tabela particionada. Para nós, o mais importante é esse cara aqui, ó. Informações do job, bytes processados. Então, 16.98. Aqui eu vou colocar, arredondar, 17 megabytes. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na nossa tabela não particionada. Na nossa tabela TBVols, esse cara aqui. Vou dar o mesmo select aqui. Já dei até um spoiler, né, de quanto é que ele vai carregar, mas vamos lá. Executo. Carregando, resultados, ok. Informação do job. Perceba que ele carregou os mesmos 16.98. Até aqui, sem segredo algum, porque a gente está selecionando a tabela completa. Agora, se eu venho aqui e coloco um filtro nesse cara. Vou colocar aqui um where. O nome do campo, flydate. Igual este cara aqui. Ok, e vou fazer a mesma coisa com a nossa tabela não particionada. Vou colocar o filtro, pegando apenas a data do dia 10. Aqui. Perfeito, ponto e vírgula. Eu vou rodar primeiro a nossa tabela que não é particionada, e colocando como filtro apenas registros do dia 10/8. Executo. Ok, ele fez a captura de metade dos registros, né? 100.000 registros. E na informação do job, perceba que ele processou os mesmos 16.98 megas. Então, ainda continua com 16 megabytes processados, mesmo colocando o filtro no air. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, porém na tabela particionada. Ok, carregou os mesmos 100.000 registros, só que a grande mágica vem aqui, ó, informações do job, olha. Bytes processados, 8.49. 8.50 megabytes. A metade.
Olha o poder de processamento e de otimização que você tem quando particiona uma tabela. E por que é que isso acontece? Aqui uma razão muito simples, né? Quando você particiona uma tabela, pensa que todas essas datas são caixinhas. Então, todas as informações referentes a 10/8, aqui o nosso BigQuery, ele colocou essas informações todas aqui na mesma caixinha, 10/8. Então, aqui, quando você dá um select, colocando aqui um where como filtro, o flydate igual a 10/8, ele simplesmente vai apenas em uma caixinha, a grosso modo, né, só para questão de entendimento, ele vai apenas em uma caixinha, ele já faz a captura de todas essas informações, diferentemente de quando você coloca uma tabela não particionada, porque mesmo com esse filtro de where, ainda assim, a sua query ela vai rodar por toda a sua tabela, linha a linha, encontrando quais registros eles conferem com 10/8. Por isso que é muito mais otimizado você colocar uma tabela particionada, como a gente viu aqui nesse exemplo, tá bom? Bom, mas aqui eu só queria mostrar para vocês aqui basicamente o funcionamento aqui do BigQuery. A gente vai usar mais para frente o BigQuery em si. Então, vou deletar essas duas tabelas, porque para nós elas não serão úteis neste momento. Só foi para atiçar um pouquinho vocês. Opa, aqui, excluir. Excluir também aqui a nossa base de dados, nosso banco. Ok, beleza. Agora a gente vai trabalhar com uma solução muito legal chamado Dataproc. Dataproc. O que é que esse cara faz? Ele é uma espécie de gerenciador. Deixa eu sair. Ok, e o que é que esse cara faz, né? O Dataproc, ele é uma espécie de gerenciador aqui do ambiente Hadoop Spark, que é muito interessante porque ele facilita muito a questão de configuração, subida de jobs, a questão de configuração de máquinas também para infraestrutura. Ele é uma espécie de centralizador de uma série de serviços de configuração relacionados à parte de processamento distribuído. Inicialmente aqui eu não tenho nenhum cluster, né? Vou aqui lá em criação de cluster para a gente poder fazer o nosso processamento daquelas informações. E aqui ele pergunta para você, você quer que a gente faça um cluster no Kubernetes ou direto aqui na interface aqui do próprio Dataproc? Então, do próprio Dataproc. Beleza, aqui ele pergunta para você qual é o nome do cluster, colocar ETL Dataproc. Ele não aceita underline, tem que ser traço, ok? O tipo de cluster, né? Como a gente está lidando com ambiente distribuído, ele funciona da seguinte forma, né? Ele tem um nó que é o mestre e tem N outros nós que são nós, aquele ele coloca como workers, né? Trabalhadores, né? Algumas outras aplicações colocam como slaves, enfim. No nosso caso, para poupar nosso rico dinheirinho, eu vou colocar um nó único, onde o mesmo nó ele vai funcionar como worker e como mestre também. Aqui, controle de versões, a gente não mexe, ok. Aqui para baixo permanece a mesma coisa. Só nessa parte de componentes é interessante, ó, eu vou ativar aqui o gateway do componente, que nada mais é que uma interface gráfica de alguns componentes que eu vou escolher aqui de baixo. Eu vou escolher o Jupyter Notebook e também a gente vai fazer uso do Zookeeper mais adiante. Então, ok. Na parte aqui da configuração dos nós, só vou reduzir aqui a capacidade dessa máquina, vou colocar para 8 GB. Daqui para baixo permanece a mesma coisa. Ok. Personalização de cluster, gerenciamento de segurança, isso aqui eu vou deixar tudo default. E aqui na linha de comando equivalente também, ele já mostra para você, né? Se você criasse uma API REST, ele já te informaria qual é que é o código para colocar na tua API, também é bem interessante. Então, vamos lá, criar. Que ele já está criando o nosso cluster, vai demorar um pouquinho. Ok, pessoal, aqui nosso cluster ele já está pronto, levou aqui alguns minutinhos, né, porque ele faz uma série de configurações, ele cria para nós buckets novos, também cria aqui uma virtual machine para a gente dentro do ambiente. E, seguindo aqui, vamos entrar no cluster.
Aqui para nós, nesse momento, o mais importante é as interfaces da web. Inicialmente, a gente precisa configurar a nossa interface com o ambiente Hadoop. Então, a gente cria primeiro aqui um túnel SSH, né, um túnel de segurança, e depois a gente faz a conexão. Vamos lá. Criar um túnel SSH para se conectar com a interface web, clica no botão, e ele já mostra para você quais são os códigos dependendo de cada sistema operacional, Linux, macOS e Windows. Essa máquina que eu estou trabalhando nesse momento é um Windows. Então, primeiro aqui, nós fazemos a criação do túnel SSH. Basta você vir aqui na pontinha, ó, copia esse código. A gente volta aqui no nosso CMD, copia o código, Enter. Ele deu para a gente aqui alguns warnings, né? Está perguntando se ele pode criar um diretório, sem problema algum, Y. Estou fazendo aqui a atualização. Depois ele vai abrir para nós aqui o put. Ok. Já autenticou e fez a criação para nós aqui do túnel de segurança. Qual é que é o próximo passo aqui? Execução do Chrome e a conexão com o proxy. Esse Windows que eu estou utilizando aqui é o 32 bits. Então, eu vou fazer uso desse código aqui, ó. Copio ele. Como diz o professor Daniel, Data Science Academy, tudo no Windows é mais difícil, e realmente é. Então aqui eu vou copiar esse código e só vou dar uma editada nele neste ponto aqui para que ele não dê nenhum erro quando for abrir o Chrome. Então, abro aspas, C2 pontos, ok, aqui vou copiar esse cara de novo, e aqui vou colocar o program files, vou direto para cá, e ok. Pronto, já fiz uma breve edição aqui, volto para cá. Nesse momento que ele cria o túnel, ele trava para nós aqui o CMD. Então aqui nós vamos abrir um outro CMD. E agora a gente copia aquele código. E... joia. Ele já se conectou com o nosso ambiente Hadoop. Né? Aqui está tudo zerado, porque a gente ainda não tem nenhum job configurado. Ok, mas está funcionando. Bacana. Agora o próximo passo, vamos fechar aqui. E agora o nosso próximo passo, a gente vai fazer uso do PySpark através do Jupyter Notebook. Por isso que a gente já fez a configuração para a interface gráfica. E aqui perceba, se eu venho aqui em novo e coloco PySpark, ele me dá uma mensagem de erro, falando The top level director contains are read-only. O que é que ele está falando aqui? Que nessa pasta raiz ele só aceita leitura. Isso foi uma atualização do Google. Acredito que eles devem melhorar essa questão de usabilidade mais para frente. Então, como é que a gente faz aqui? Ele vem nessa pastinha, né? Ou qualquer outra pasta, enfim. E a partir do momento que a gente sai da pasta raiz e entra em qualquer pastinha, você pode vir aqui, PySpark, e agora ele vai. Beleza, já carregou. Aqui colocar um nome ETL PySpark voos. Ok, agora aqui a gente vai fazer o import das bibliotecas, né? Import PySpark, ainda no PySpark, PySpark, eu quero fazer aqui o import do Spark Context, spark.sql, import do SQL Context. E aqui, como um pouco mais à frente no código, eu quero fazer algumas automatizações relacionadas com data. Eu vou pegar aqui uma biblioteca bem bacana, datetime.
por fim, uma biblioteca para fuso horários, que eu vou mostrar para vocês por que eu estou utilizando ela, que é o PyTZ. Port Time Zone. Opa, perdão. Que não é Spark, é PySpark. Agora sim, ok. Já fizemos aqui os imports da biblioteca. Vou pegar aqui mais uma linha. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, por que eu fiz a inclusão dessa biblioteca junto com o datetime. Então aqui, eu estou gravando esse vídeo no dia 10/8. Então aqui, se nós dermos aqui um datetime.now para que ele mostre qual é que é a data corrente, ele vai falar para nós que já é dia 11, né? Ano, mês e dia. Por que ele está falando para nós que é dia 11, sendo que na gravação desse vídeo ainda é dia 10? Porque justamente ele está pegando a hora do servidor dessa biblioteca, que muito provavelmente fica na Ásia. Então lá já é dia 11. Então, para a gente corrigir, nós utilizamos a biblioteca PyZ. Então aqui eu vou colocar uma variável tz, que é a nossa variável aqui de time zone. Vou colocar como fuso. Aqui. Nosso fuso ele é América, São Paulo. Esse é o nome padronizado, usado para fuso horários, ok? Então aqui nós já temos o fuso horário de onde eu estou falando nesse momento, certo? E o nosso formato de data, eu quero o mesmo formato que é utilizado lá no nosso arquivo, que é ano com 4 dígitos. Então, dentro dessa biblioteca, é a seguinte configuração. Y maiúsculo significa ano com 4 dígitos. Eu tenho traço. O mês com 2 dígitos. Então, é porcentagem M minúsculo. Traço. E o dia com 2 dígitos por fim. Ok. Então, agora, se eu coloco aqui, ó, datetime now. Agora eu vou colocar. Vou chamar a nossa biblioteca timezone. Capturando a variável fuso. E também vou fazer a captura do formato de data. E é com a instrução str time, capturando também o formato data. Ok, se tudo der certo, o senhor tem fé? Então, vamos lá. Maravilha, 2023-08-10. Então, exatamente da forma como está no nosso storage. Aqui, ó. Exatamente da mesma forma que vai possibilitar para nós uma automatização. Beleza, aqui vou colocar esse cara, colocar numa variável também. Data corrente, ok. Acrescento mais uma linha. E vou fazer a captura do nosso arquivo, vou chamar de arquivo bruto entrada. Então, utilizando aqui as funções do Spark, né? Read, ele é um arquivo JSON. E nesse momento, nós voltamos lá no nosso storage. Eu quero fazer a captura deste cara aqui, ó, 8/10, né? Eu venho novamente na URI, né? GS útil, captura este cara aqui. Volto para cá. Ok. Já fiz a captura desse cara. Agora eu tenho que transformar essas informações dentro de uma tabela. Eu tenho que converter esse cara para um data frame. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar novamente esse cara aqui. Ponto. E vou colocar aqui a seguinte instrução. Ó. Create or replace temp view. Vou chamar esse cara também de tbrow. Ok. Ctrl Enter. Já está fazendo a captura das informações. Ele vai colocar nessa variável e já vai converter tudo isso para um data frame de Spark.
chamado tbVoo. Ok, concluído. Abri aqui mais uma linha. Vamos ver se tudo deu certo. Aqui eu vou colocar uma variável chamada query. E aqui eu vou dar um select. Vou colocar maiúsculo. Aqui eu vou dar um select geral. Na tabela temporária que a gente criou, chamada tbVoo. E para não capturar tudo, vou dar um limite de 10. Ok. Agora eu vou chamar aqui essa query através da função spark.sql, capturando esta query que nós acabamos de fazer, ponto show. Maravilha, já fez a captura de todas as informações. Aqui, né, como só nós pegamos 10 linhas, só tem 10 linhas aqui. Tá, ok, certo? Aqui a gente pode até fazer diferente, quer ver? Ó? Aqui eu vou colocar aqui uma pequena transformação de dados aqui, só para a gente brincar com essas informações, ó. Perceba, cadê? Ó? Olha lá, perceba que tem uma distância aqui, né? Que é a distância do aeroporto de origem para o aeroporto de destino. Tem uma distância. Vamos ver qual é, que é a distância máxima que tem nessa base de dados. Ó. Max distance, ok. Rodei. Tá. A distância máxima é 4.983, né? 4.983 quilômetros do ponto de origem para o ponto de destino. Então vamos fazer assim, ó. Esse cara, vou vir para cá. Eu vou criar aqui uma coluna adicional, onde é que nós vamos criar uma espécie de indicador de distância. Então, case when, vou colocar aqui. Então, when distance between, vou colocar 0 e 1000, esse indicador ele vai me retornar 1. Vamos copiar isso aqui. 2, 3, 4 e 5. Vamos ver aqui então. Então aqui, entre 1001 e 2002, entre 2001 e 3000 vai ser 3, 4, para 3001 e 4, e por fim 5 é 5000 e a partir de 4001. Legal, aqui. Beleza, tá. Essa nova coluna eu vou chamar de categoria distância. Ok, roda esse cara, foi. Vamos ver como é que ficou. Legal, aqui ó, categoria distância. E aqui 1, né? Como são muitas colunas, ele ficou encavalado, né? Mas no arquivo final vai ficar bacana. Então aqui ó, categoria 1, categoria 2, enfim, né? Só tem 10 linhas, porque a gente limitou aqui a 10 linhas. Ok? Então, legal. Agora aqui a gente vai fazer a captura dessas informações, a gente vai gerar um arquivo diretamente lá no nosso bucket. A gente vai gerar um arquivo com essas novas informações tratadas e colocar de volta no nosso bucket. Então, inicialmente, eu vou criar uma variável chamada query saída. Tiro aqui a parte do show, ok. Coloco esse cara na variável de query saída.
Abro mais uma linha. Aqui eu vou criar uma variável chamada storage, que é justamente para informar onde será a pasta onde esse arquivo será salvo, né? Ok. E aqui a gente pode já começar aquela nossa parte de automatização que eu falei para vocês, né? Que aqui eu deixei como fixo esse arquivo, ele só vai fazer a captura do dia 10/8. Mas imagina que todos os dias vai chegar um arquivo referente àquele dia. Então hoje é 10, vai chegar 10, amanhã vai chegar 11, né? Como é que a gente faz? Eu vou pegar essa informação aqui, data corrente, que sempre vai nos mostrar o dia corrente. Vou jogar aqui. Mais a variável. Ok. Então, percebam que aqui nada mudou. Absolutamente nada mudou. Permanece a mesma coisa. Apenas eu deixei dinamicamente a captura do arquivo de acordo com a data corrente. Ok? Então, nosso storage ele vai ser lá no Google Cloud, em dados brutos. E dentro de dados brutos, eu vou criar uma outra pasta. Eu posso criar ela diretamente aqui. Na parte de base voo, por exemplo, eu crio aqui uma outra pasta, ou eu já posso criar ela diretamente aqui no código. Então, em vez de dados brutos, eu vou criar uma outra pasta como dados tratados. Beleza? Então, essa aqui vai ser aqui a minha pasta, dados tratados. E eu quero que também a subpasta ela seja criada dinamicamente. Então, eu vou colocar também data corrente, aqui, mais data corrente. E vou colocar um nome também, underline, ETL, voos. Só para mostrar para vocês mesmo. Ok, já tenho a minha storage aqui. Abro mais uma linha. E por fim aqui nós vamos dar a instrução que vai gerar o arquivo e vai fazer a carga diretamente nesse storage que nós colocamos aqui. Então, a minha query de saída. Ok. Eu vou aqui chamar um método chamado coalesce. Coalesce. E basicamente o que esse método coalesce faz, né? Esse método coalesce ele é bem interessante, né? Porque nós estamos informando aqui que eu quero uma redução de partições. Isso é muito útil também para a parte de otimização de recursos, melhora no desempenho, enfim. Então, seguindo aqui, coalesce, eu estou informando que eu só quero uma partição, ok? Ponto. Eu vou escrever minha saída no formato JSON. Opa! Onde é que eu vou salvar esse cara? Dentro do meu storage. Vamos ver se deu certo? Roda a instrução. Ok, compilou bacana. Aí a gente volta para o nosso storage. Dou aqui um atualizar. Perceba que a gente já criou dinamicamente lá do Spark para cá a gente já criou aqui a pastinha de dados tratados. 2023-0810, ETL voos. Amanhã, no dia 11, ele vai criar uma outra pastinha dinamicamente, ETL voos. E quando eu entro nela, eu tenho dois arquivos, né? Tem esse arquivo que é uma espécie de log, informando que foi tudo com sucesso. E aqui o meu arquivo propriamente dito. Se eu faço aqui o download dele, abrir. E olha só aquelas informações lá que a gente havia dito. Ó. Eu só coloquei 10 linhas, né? E lá na última linha, ele já criou para nós aqui a categoria de distância. 1, 2, 3, enfim. Né?
Então, gente, por hora nesse vídeo já foi bastante informação, aqui o vídeo já está bastante grande. Continua com essa série. A parte 3 vai ser muito interessante porque a gente vai jogar essas informações dentro do BigQuery, fazer outras transformações também e dar sequência com o nosso processo de ETL. Qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode entrar direto em contato comigo no LinkedIn. Agradeço demais se você ficou até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!